Pronto aí, pessoal. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje vamos falar sobre John Rawls, filósofo contemporâneo aí, que viveu de 1921 a 2002. Transição, portanto, do século XX para o século XXI. E ele vai trabalhar no campo da filosofia política. A filosofia política reflete sobre o quê? Sobre as relações de poder em uma sociedade. E ele vai pegar, ou vai dar continuidade à teoria do contrato social. A teoria do contrato social que começa com Thomas Hobbes no início da modernidade. Para Thomas Hobbes, nós vivemos em sociedade porque nós fizemos um contrato social. No começo, segundo Hobbes, o homem era egoísta. O homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. E aí, no estado de natureza, antes da gente viver em sociedade civil, os homens, os seres humanos, viviam em guerra de todos contra todos. Então a gente vivia uma constante ameaça de morte violenta, uma constante ameaça de sermos presos, escravizados, de sermos roubados. Aí, num determinado momento, os seres humanos se reuniram e fizeram um contrato social. E aí eles renunciaram ao poder de fazer justiça com as próprias mãos. E entregou esse poder de fazer justiça para o Estado. Agora, para Hobbes, o Estado tem o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. E para garantir a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens, o Estado, com esse poder absoluto, ele pode tirar a nossa vida, ele pode nos prender, tirar a nossa liberdade e pode tirar a nossa propriedade, os nossos bens, se a gente representar uma ameaça para a sociedade. Então, para Hobbes, para termos o mínimo de paz e segurança, nós renunciamos ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos e entregamos o poder absoluto ou o monopólio da justiça nas mãos do Estado. É o Estado que faz justiça. E o Estado faz justiça como? Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a nossa vida, pode nos matar. A polícia faz isso. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tirar a nossa liberdade, pode nos prender. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tomar os nossos bens, as nossas propriedades. Isso na perspectiva de Thomas Hobbes, que defende o Estado absolutista. O John Locke, isso foi em 1651, né? Na sua obra O Leviatã, ele vai defender essa teoria. Em 1689, John Locke vai questionar a teoria do Hobbes na sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Para John Locke, a função do Estado não é ter o poder absoluto sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Pelo contrário, a função do Estado é preservar, proteger a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Então o Estado não tem que ter poder absoluto. O poder absoluto, a soberania está nas mãos do povo, através de seus representantes eleitos. O Estado, o governo, pode ser dissolvido se ele não garantir os 3 direitos básicos, os 3 direitos naturais. Quais são os 3 direitos naturais? O direito à vida, todo mundo que nasce tem o direito de viver. A liberdade, o direito à liberdade de expressão, à liberdade econômica, à liberdade política de poder eleger os seus representantes, a liberdade religiosa. O Estado tem que proteger as suas liberdades. E a propriedade. Tudo que eu conquisto com o suor do meu trabalho, eu tenho direito sobre aquilo. Portanto, o Estado deve proteger a minha propriedade e não deixar com que ninguém me tire essas propriedades. Então ele inverte a teoria de Thomas Hobbes. Em vez do Estado ter o direito ou poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens, na verdade o Estado deve garantir e proteger a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens para John Locke. Por isso, o Thomas Hobbes defende o absolutismo. O poder absoluto nas mãos do Estado. O John Locke defende o liberalismo.
função do Estado é garantir os nossos direitos naturais e as nossas liberdades. Depois veio o Rousseau, ele escreveu o Contrato Social, e as suas concepções depois foram adotadas pelos revolucionários franceses. Primeiro, Rousseau vai dizer que a propriedade privada é o princípio da desigualdade. Ele vai dizer, maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso aqui é meu. Mais maldito ainda foram os outros seres humanos que não foram lá e arrancaram as cercas e disseram, não, a terra é de todos. A partir desse momento nasce a desigualdade entre os homens, segundo Rousseau. E a partir dessa desigualdade nascem todas as injustiças, toda a corrupção e todos os problemas sociais. Porque aqueles que têm querem ter cada vez mais. E se corrompem para ter cada vez mais. Aqueles que não têm querem ter. E se corrompem para ter. Então aí nascem todos os problemas sociais, o assassinato, o roubo, né, com a criação da propriedade privada. Para Rousseau não tem como mais eliminar a propriedade privada. Então é necessário fazer um novo contrato social. O primeiro contrato social foi fundado sobre a propriedade privada e gerou desigualdade, corrupção e violência. Agora o segundo contrato social tem que ser fundamentado na vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Então, diferentemente de Locke, que defendia o governo representativo, para Rousseau o governo representativo não funciona. Todo representante não representa aquele que o elegeu. Quando você elege alguém para te representar, ou para representar os seus interesses, o que ele vai fazer? Ele vai representar os interesses somente dele. Porque para Rousseau cada um é o único e exclusivo detentor da defesa dos seus próprios interesses. Então cada um defende o seu próprio interesse. Quando você elege alguém para defender os seus interesses, essa pessoa vai defender os interesses dela, não os seus. Por isso tudo que é de interesse do povo tem que ser decidido pelo povo, e não por representantes. Porque os representantes não vão defender os interesses dos outros, só deles. E é isso que os políticos fazem, não é? Todo mundo está lá defendendo os interesses deles, dizendo que estão defendendo os nossos interesses. Estamos enganando. Muita gente acreditando, se iludindo com eles, né? É só alguns interesses que dão aliado, né, professor? Oi? É só alguns interesses que tipo, batem, mas aí continua sendo o interesse dele, né? Na maior parte não bate. Na verdade, o cara está lá para defender os interesses dele, na verdade, do grupo dele. Ele vai mentir. Exatamente, ele vai mentir. O que os políticos mais fazem é mentir. Dizer que defende os seus interesses, ou que ele é, por exemplo, de interesse religioso. Tem hoje tipo picante, não chegou sozinho. Tanto o Lula, o PT faz isso, como também o Bolsonaro também faz. O Bolsonaro já foi católico, já foi evangélico, já foi batizado na igreja evangélica, né? E diz que defende os interesses cristãos e a família. Ele já está no quinto casamento, já fez filho com 200 mulheres, dizia que usava o dinheiro público para poder comer gente. Ele falou que usava, né? Perguntaram para ele o que ia fazer com o dinheiro, porque ele tinha casa em Brasília e ele recebia auxílio de moradia, mesmo tendo casa própria. Aí ele falou, o que você faz com esse dinheiro? Pergunta para ele. Eu uso esse dinheiro para comer gente. Aí, Falou nem mulher, hein? gente, né? E nem foi mulher especificamente, né? Então, esses caras não defendem o nosso interesse porra nenhuma. Diz que é religioso, é bosta. Você pode ver toda eleição, todo político da igreja. E diz que é cristão. Professor, mas você não acha que isso só acontece caso que o ser humano abdicou de fazer justiça com as próprias mãos? Porque se pudesse ter um cara desse a lenha nele, não pode dizer nada. Pode ser, né? Mas quando fazia justiça com as próprias mãos, também dava pior. Lógico que não. Dava. Por quê? Uai, é todo mundo com todo mundo. Não, mas uma horinha você vai esse rapaz ali. Não estabelecia. Porque aí é igual a lei do talião. A lei do talião diz olho por olho, dente por dente. Aí, por exemplo, você foi e matou alguém. Você deu o direito para alguém te matar. Mas aí, quando você mata vingando o outro, você dá o direito para outro vingar que ele foi morto. É assim, né? Olho por olho, dente por dente, o mundo vai ficar cego e banguelo. Isso é uma rátula grande, né? Todo mundo se matar, todo mundo... Ah, me roubou, vou lá e tiro o roubo ele também. O treino tem fim, cara. Precisa ter um fim nesse ciclo. Senão o treino vai ser perpetuamente. Por isso que é um problema a questão da justiça com as próprias mãos, e é um problema. Por isso que
o Estado foi criado? Porque até então não tinha uma referência de legislação e cada um fazia o que desse na telha. E se cada um fazer o que der na telha, quem poderá, como diz o Chapolin Colorado, quem poderá nos proteger, nos defender? Né? Então, todo jeito da BO. Fazer justiça com a sua própria mão, com as próprias mãos da BO, mas o Estado também é um BO. Porque dizer que vai fazer justiça por nós, mas não faz. Ele defende só os interesses de quem está lá na política, né? O problema é que o ser humano é uma merda, né? O ser humano é um ser problemático. E aí o Platão discutiu a natureza da justiça também, da sociedade ideal, na sua obra República, lá no mundo antigo. Ele vai dizer que a justiça é cada um fazer aquilo que dá. A sociedade justa para Platão é onde as pessoas aceitam a sua condição social. Se você está na base da pirâmide ali, você é trabalhador, comerciante, produtor rural, você vai ter que se contentar com aquilo. A única diferença da sociedade ideal de Platão é que todo mundo teria a possibilidade, através da educação, de ascender socialmente. Aos 7 anos de idade, todo mundo, segundo Platão, deveria ser tirado dos pais. E isso seria educado pelo Estado. Aí nessa educação, você aprenderia, primeiro, a produzir alguma coisa para a sociedade. Você ia trabalhar, aprender a plantar, a colher, a fazer ferramentas, a fazer artesanato. Produzir. Com 20 anos de idade, você faria um processo seletivo. Se você passasse esse processo seletivo, você ia entrar para a classe superior, que eram os militares, que protegeriam a sociedade. Se você não passasse, você ia ficar na classe produtiva. Se você é um agricultor, ou comerciante, ou artesão. E se você passasse, durante 20 anos, dos 20 aos 40, você iria estudar para ser militar, para proteger a sociedade. Com 40 anos, você faria um outro processo seletivo. Se você passasse, você ia estudar para ser filósofo. Se não passasse, você ia continuar sendo militar por resto da vida, protegendo a sociedade. E aí, dos 40 aos 60 anos, você estudaria para ser filósofo. Com 60 anos, você se tornaria filósofo e aí você poderia governar. Porque no Platão, quem deve governar são os reis, ou os filósofos. Somente os filósofos poderiam governar a sociedade, porque só o filósofo está preocupado com a justiça, com a verdade e com o bem. Platão, a sociedade justa é aquela governada por filósofos e não por políticos, porque o político está preocupado com o poder e com os próprios interesses, com enriquecer, né? O filósofo não, o filósofo está preocupado com a verdade, com a justiça e com o bem. O John Rawls vai elaborar uma teoria da justiça, né? Os princípios da justiça deveriam ser escolhidos sob um véu de ignorância. Então, para ele, todos os direitos, toda a organização da sociedade deveria ser feita, né, desenvolvida através de um véu de ignorância. As pessoas não deveriam saber a sua posição na sociedade. Porque a partir do momento que as pessoas sabem a sua posição, elas querem defender os seus privilégios e as suas regalias. Se você é rico, você vai querer defender a sua riqueza. Se você é pobre, você não vai querer defender. Se você não defender, você vai querer a riqueza do rico. Então vamos pensar numa situação hipotética. Ricos e pobres vão parar numa ilha deserta. E lá ninguém tem mais nada. Está todo mundo em uma condição original. E aí, como é que vai organizar essa sociedade agora? O rico vai continuar mandando o pobre e o pobre vai trabalhar para o rico? Não, e a biologia vai mandar e o mais forte prevalece. Mas para ele não deve ser assim. Alguém vai morrer por privilégio. Porque se for a lei do mais forte, vai retornar toda a injustiça que existia na sociedade anterior a ele, né? Porque o mais forte vai dominar, vai subjugar o outro e vai querer que o outro sirva a ele. Essa era a lei antiga, ou anterior, à própria criação do Estado. No estado de natureza é a lei do mais forte que impera. Na natureza é assim que funciona. O mais forte ele governa, o mais forte manda, o mais forte subjuga. E ele quer pensar no princípio de justiça. A justiça ela trabalha com igualdade, equidade. Ele vai trabalhar principalmente com o conceito de equidade, muito mais do que igualdade. Igualdade é todo mundo igual. Para ele as pessoas são diferentes. Mas você tem que buscar a equidade. Ou seja, oportunidades iguais para todos. Mas, professor, o ser humano ele precisa de uma liderança. Ele precisa estar ali. Eu acho que é por isso que existe religião, né? Você tem uma frente, você tem uma base, para saber o que você tem que seguir. Ele não questiona essa questão de que precisa de uma liderança. Ele questiona o seguinte: oportunidades.
será que todos têm a oportunidade de chegar à liderança? Ou há uma injustiça? Porque ele falou da lei do mais forte. Mas tem muita gente rica que não é o mais forte. Mas tem o dinheiro para comprar ou para pagar a segurança que faz a proteção dele. Aí esses sim são fortes. Inclusive esses que são fortes e fazem a proteção não têm o mesmo dinheiro do cara. São só simples funcionários. Eu acho que a inteligência prevalece. Será que é inteligência? Sim, porque a gente... Também não são as mentes mais geniais. A galera aí que paga pau pelo Musk, ele não é a mente mais genial, pelo contrário. Ele é um sujeito bem obtuso no campo da inteligência. Ele tem uma inteligência no campo, podemos dizer ali, investimento, mas mesmo assim com auxílio gigantesco do Estado. Ele construiu todo o patrimônio dele, não com nada e com a inteligência dele. Os pais dele eram donos de mina na África. Os africanos são muito mais fortes, muito mais resistentes para o trabalho. Mas por que os brancos que dominam as terras africanas hoje, principalmente as terras mais ricas, têm minas de diamante? Os pais dele tinham minas de diamante. A partir desse dinheiro que ele monta o PayPal, depois ele começa a ficar rico, ele começa a investir em outras coisas. Mesmo assim, com o auxílio e com a ajuda do Estado norte-americano. E agora, inclusive, ele quer continuar com o Estado do auxílio norte-americano. Porque tem empresas que estão competindo diretamente com ele. Com a Tesla, hoje as empresas chinesas estão produzindo carros híbridos que pode ficar na frente da Tesla, inclusive com tecnologia mais avançada. E aí o que ele quer? Ele quer que o Trump ganhe, porque o Trump vai proibir os carros chineses nos Estados Unidos. E está também procurando no mundo formas de atuar onde consiga fazer com que impeçam a entrada de produtos chineses, que são mais baratos e atualmente já foram de qualidade piores, mas a tecnologia está tão avançada na China que atualmente eles estão competindo de pau a pau até com tecnologia melhor. No 5G, por exemplo, a China hoje tem a melhor tecnologia do mundo, melhor que os Estados Unidos. Então tem essas questões. Será que esses caras são inteligentes mesmo, são fortes mesmo? Ou não teve uma rede de proteção e uma rede de privilégios e regalias que foram garantindo para eles que continuassem lá? Esse é o questionamento. Não questiona a questão da liderança, questiona os líderes. Será que esses líderes são de fato mais fortes ou mais inteligentes? Ou tem toda uma estrutura ali que os protege, mesmo eles sendo burros e fracos?